É hora do culto. Capítulo 8. Allan Kardec e o Espiritismo. Na semana seguinte, Paulinho indagou Silvio: Papai, que aconteceria se no dia do nosso culto estivéssemos recebendo uma visita em nossa casa? Bem pensado, filho. Sua pergunta demonstra que você está curioso e preocupado com nossas reuniões semanais. Quaisquer que sejam os visitantes, devemos informá-los sobre a nossa reunião e convidá-los a participar, procurando de nossa parte não deixar de realizá-la. Se forem espíritas, compreenderão perfeitamente do que se trata. E se não forem? Provavelmente serão seguidores de outra religião ou ateus. Num ou noutro caso, não podemos obrigá-los a se juntarem a nós, especialmente se há pessoas envolvidas que possam não concordar com os preceitos do Espiritismo. Caso não seja mesmo possível fazer o culto, e para não sermos intransigentes, nós o realizamos em outro horário, excepcionalmente. Rosiane fez uma pergunta interessante. Quem inventou o Espiritismo, pai? Clarice, você quer responder desta vez? A mãe então tomou a palavra. Filhos, o Espiritismo, doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, como é conhecido, não foi inventado. Um francês muito inteligente, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, o codificou, isto é, estudou seus princípios, os organizou e descreveu suas observações em livros. Explique melhor, por favor. Esse homem, que era professor e pedagogo, morava em Paris, na França. Quando tinha mais de 50 anos de idade, foi convidado por um amigo a participar de certas reuniões nas quais estavam ocorrendo coisas inexplicáveis. As mesas giravam suspensas no ar. Nossa! Admirou-se Rosiane. Como era possível isso? Foi justamente o que o professor Rivail queria saber. Ele aceitou o convite e compareceu, observou e constatou que não havia nenhum truque para provocar o fenômeno. Então concluiu que um fator externo e real fazia com que os objetos se elevassem no ar e ficassem girando. O que era então? Depois de observar esses acontecimentos e outros igualmente espantosos, concluiu que eram fenômenos inteligentes, provocados por espíritos, ou seja, por pessoas que já haviam morrido. Elas é que estavam atuando nos objetos, como no caso das mesas, provocando barulhos e movimentos. Paulinho ficou interessado. E esse tipo de coisa ainda pode acontecer? Silvio então respondeu: é possível acontecer sim, mas acreditamos que não aconteçam mais com a frequência daquela época, no final do século XIX. Ah, que pena! Eu queria ver as mesas girando, lamentou Rosiane. Eu também, disse o irmão. Esses fenômenos ocorreram à custa de muita mobilização por parte dos espíritos superiores que os provocaram por orientação de Jesus, a fim de chamar a atenção da humanidade para a existência e manifestação dos espíritos, assim como para a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Acreditamos que o objetivo de despertar as pessoas fora alcançado, não havendo razão para que os fenômenos continuassem. Uma coisa é certa: os espíritos superiores não se preocupam em satisfazer a vaidade dos curiosos. É preciso que haja um motivo justo e útil para que provoquem efeitos físicos, como a movimentação de objetos. O pai prosseguiu: quando lançou sua primeira obra,
O Livro dos Espíritos, o professor Ivail preferiu utilizar o apelido Allan Kardec, seu nome em uma existência anterior, conforme lhe fora revelado pelos espíritos superiores. Depois, ele escreveu O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. São conhecidas como obras básicas da doutrina espírita ou o Pentateuco Kardecista, que significa os 5 livros elaborados por Kardec. Devemos estudá-las aos poucos, pois é a forma mais correta de conhecermos a nossa doutrina. Paulinho então se recordou do último culto. Pai, vocês disseram que o Espiritismo é a terceira revelação. Fale mais sobre isso. Jesus certa vez afirmou que nos enviaria um Consolador, o qual estaria conosco e iria dar continuidade ao seu ensino. Quando os espíritos superiores se manifestaram por intermédio dos médiuns, ou profetas como eram conhecidos na antiguidade, na condição de autores de mensagens e instruções para a humanidade, iniciaram um novo processo pelo qual os ensinamentos das leis de Deus chegariam mais uma vez ao conhecimento dos homens. Clarice achou por bem fazer a seguinte ponderação. Vejam bem, não significa que os espíritos viriam ensinar coisas que Jesus não ensinou. É que Jesus, como dissemos antes, não pôde revelar tudo com muita clareza, porque as pessoas não estavam preparadas para entender. A partir do advento dos espíritos, na época de Kardec e continuando até os dias de hoje, os homens estão cada vez mais se preparando para a sua espiritualização, isto é, para conhecer e melhor compreender o mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Além disso, o ensino moral dos espíritos é o mesmo de Jesus. Por isso, o Espiritismo é uma religião cristã. Ficou assim encerrada naquela noite a participação das crianças em mais um culto cristão no lar. Quem sabe responder? O que fazer quando alguma visita chega à sua casa no momento do culto? Qual a nacionalidade de Allan Kardec? O que Kardec foi convidado a observar nas reuniões em Paris? Qual foi a realização de Kardec em relação ao Espiritismo? Você se lembra quais são os livros que Kardec escreveu? Cite alguns deles.